Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, né? Falamos aí da independência da América Espanhola na última videoaula e hoje vamos dar continuidade a esse assunto, mas falando sobre um recorte diferente. Vamos falar sobre a população indígena e africana na América pós-independência, tá bom? Vamos ver como que ficou a situação dessa população pós-independência da América Espanhola. Vamos ver se as coisas mudaram, se não mudaram, quais são os traços principais característicos desse momento. Tranquilo? Bora comigo? Vamos acompanhar? Partiu! Então, queridos, eu sou o Edson, o seu professor de História, né? Vamos falar aqui sobre essa temática, como eu já mencionei, certo? Indígenas e africanos na América Independente, certo? Vamos aqui expor um breve retrato, né, da segregação, das lutas e das resistências dessas duas populações, tá bom? Das populações indígenas e africanas nesta América pós-independência espanhola. Show de bola? Vamos junto, galera? Então, olha aí, né? Vamos falar primeiro do legado colonial, né? Que se refere ao que ficou, né, para essas sociedades pós-independência. Tranquilo? Olha aí, a manutenção da estrutura agrária e social. A manutenção da estrutura agrária e social quer dizer que não mudou, né? É, a sociedade colonial ela continuou estratificada, né? Continuou baseada na posse de terra. E essa posse de terra nas mãos de quem? Dos grandes proprietários, tá bom? Como a gente pode ver aqui, ó, concentração de terras. E essa concentração de terras vai estar nas mãos de quem já tinha terra antes, né? Uma elite crioula, como a gente chamou. Lembrando que os crioulos eram aqueles descendentes de espanhóis nascidos na América. Tranquilo? Essa galera, antes da independência, já era proprietária de terra, mas não tinha o poder político que estava nas mãos dos chapetones, que eram os espanhóis estabelecidos na América. Uma vez independente, o território passa a ficar sob o controle dos crioulos e não mais dos chapetones, agora expulsos das colônias. Então os crioulos passam a ser proprietários de terra, com poder econômico, portanto, e proprietários ali do poder político, né? Ou seja, eles acabam assumindo o controle total sobre o território da América, né? Que antes era colonial. Beleza? Então essa estrutura ela permanece e também uma estrutura agrária, ou seja, o trabalho, a vida baseada na propriedade de terra, tá bom? Uma outra coisa importante que precisamos falar é sobre as reformas liberais contra o colonialismo. Por quê? Essas reformas elas tinham o intuito de acabar com os costumes econômicos dentro do modelo mercantilista colonialista, né, baseando-se num novo modelo. Que modelo era esse? O modelo liberal, né, inspirado aí nas ideias iluministas, no liberalismo iluminista. Eles inspiravam-se no modelo liberal econômico. E para isso, esses colonos, na verdade, eles não mantiveram a terra sob posse dos indígenas, né? Na verdade, essas terras elas teriam a ideia, em vez de serem coletivizadas, né? Melhor dizendo, essas terras teriam uma posse individualizada, mas uma vez que essas terras deveriam ir para a mão de muitos indígenas que antes trabalhavam forçadamente nessas terras, e mesmo a população indígena já estando aqui antes do europeu, mesmo assim essas terras não vão para as mãos dos indígenas. Essas terras ficam sob o controle da elite crioula. E isso gera essa concentração fundiária, essa concentração de terra que eu estou falando aqui embaixo para vocês. Tá bom? Tranquilo? Show de bola? Isso é muito importante, galera. Mas além
da exploração do trabalho indígena, vai haver também a exploração do trabalho do negro africano escravizado, tá bom? Ou seja, vai haver uma importação, tá bom, de mão de obra. Essa mão de obra vai vir da África, do continente africano, portanto, de diversas regiões do continente africano, né? Do Congo, de Angola, mas toda essa galera, todo esse povo africano, ele vem para cá para ser escravizado e vai ser escravizado prioritariamente na agricultura, tá bom? Diferente aí dos povos indígenas que vão trabalhar tanto na agricultura quanto na mineração, os povos africanos vão trabalhar demasiadamente na agricultura. São poucos que vão desenvolver outra atividade, mas vai ter. Mas a grande maioria na agricultura, e a gente vai ver um pouco disso mais adiante. Beleza? Olha só a manutenção aqui da nossa pirâmide que cai em partes aí. A manutenção dessa sociedade colonial, né? A gente tinha antes aqui, no topo da pirâmide, os chapetones e os crioulos. Agora não temos mais chapetones, temos apenas, olha só, a elite crioula, né, que agora tem o poder político e econômico. Também, aqui ó, mestiços e indígenas, e abaixo deles, claro, os escravos, né, os escravizados, melhor dizendo, tá bom? Negros africanos escravizados. Ou seja, essa galera aqui, mestiços, indígenas e escravos, eles não vão ter qualquer tipo de privilégio nessa sociedade. Muito pelo contrário, vão ser mão de obra explorada, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, olha aí, né? Vamos falar da resistência indígena também. Muito importante sempre lembrar que nenhuma população escravizada, seja indígena ou seja negra africana, foi conivente, foi permissiva com a situação de exploração. Não. Houve resistência, houveram muitas lutas de resistência e que mostravam por si só como que essas populações não aceitavam essa condição de trabalho forçado, de exploração, tá bom? E lutavam contra ela. Show de bola? Olha aí, desencadeamento de revoltas armadas indígenas, tá? Ou seja, essa população indígena que não está tendo acesso à terra, que não está tendo acesso aos recursos, elas vão se revoltar. Elas vão se revoltar, elas vão tentar, primeiramente, denunciar o desvio dos rios, que alguns fazendeiros, alguns senhores de terra vão desenvolver, mas não vão ter ouvidos, não vão ser ouvidas, na verdade, e, portanto, vão se armar e vão lutar contra esses desmandos, tá bom? Dessa elite agrária que se cria, da elite crioula, tá bom? Então vai haver um desencadeamento de muitas revoltas armadas ao longo desses novos países que surgiram pós-independência. Em especial, na Argentina, vai haver aí a criação de confederações indígenas, tá bom? Lá no sul da Argentina, ali próximo a Buenos Aires, tá bom? E o que vai acontecer é que essas confederações indígenas, elas vão se organizar coletivamente, tá? Vão se organizar coletivamente e vão promover saques a muitas outras cidades e muitas outras propriedades de terra dessa elite crioula, né? O caso dos Malones, que eu estou destacando aqui para vocês, na década de 30, né, do século XIX, o caso dos Malones é muito importante, porque esses grupos, esses saqueamentos que eram feitos, ficaram conhecidos como Malones, né? E, especificamente, na década de 30 ali do século XIX, vai haver um saqueamento muito específico na Argentina, porque ele vai saquear gado, vai saquear o plantio, vai sequestrar mulheres e crianças brancas dessas fazendas, tudo isso brigando contra esses fazendeiros, brigando contra essa elite crioula, por mais acesso, né, por acesso aos recursos.
que não tinham, tá bom? Então isso é muito importante. Olha só, lutavam pela posse de terras contra as elites crioulas, saqueavam gado e plantio. Nesse saqueamento, né, na Argentina, houve aí a apreensão de cerca de mais de 100 cabeças de gado. Assim, foi uma coisa muito gigantesca e muito importante aí para é, a população indígena, tá bom? Para os malones. Show de bola? Olha aí, ó. Sucesso indígena até 1870, quando o governo argentino intensifica a repressão. Até 1870, esses saqueamentos, os malones, vão ter muito sucesso na Argentina. Mas após 70, a Argentina vai intensificar a repressão sobre esses movimentos indígenas e vai começar a abafá-los um pouco. Vale lembrar que na década de 70 a Argentina, junto com o Brasil, sai vitoriosa aí da Guerra do Paraguai. Então ela sai com um exército muito fortalecido. Então ela vai aproveitar esse recurso para justamente conter o avanço desses movimentos indígenas, que na verdade estavam brigando ali justamente pelos seus direitos, né, por uma participação, por acesso aos recursos, né, por uma redistribuição de terras, tá bom? Então, assim, depois vão ter outros movimentos no Uruguai também, em diversos outros países da América Latina, mas esse movimento na Argentina, esses movimentos na Argentina, eles vão ser muito importantes nesse momento. Só que a partir do momento que em 1870 o governo argentino aumenta a repressão, esses movimentos indígenas começam a entrar em declínio, começam a sofrer uma baixa muito grande. E a gente vai ter uma mortalidade de indígenas muito, muito grande. Muitos indígenas vão migrar para regiões mais distintas, mas o que vai acontecer é que o governo argentino vai dizimar essa população, né? Olha aqui, ó, as campanhas do deserto de 1879, no final da mesma década, o genocídio indígena. Pois é, o governo argentino vai dizimar, vai acabar praticamente com toda a população indígena dali das proximidades de Buenos Aires, inclusive da parte andina, né, da parte das Cordilheiras dos Andes ali da Argentina. Então vai haver um completo extermínio da população indígena na Argentina, o que vai abrir espaço para vir muita gente da Europa, para o governo tentar trazer europeus para cá para trabalhar, né, por causa da oferta de terras, da possibilidade de trabalho. Muitos europeus vão vir para cá com esperança de enriquecer dentro dessas terras argentinas e tudo mais. Isso acaba sendo um retrato do fato de que na Argentina houve um processo muito pequeno de miscigenação. Os argentinos quase não utilizaram mão de obra escrava africana, né? E houve um genocídio da população indígena. Então o processo de miscigenação na Argentina aconteceu muito pouco, né? Muito pouco. Até hoje existem movimentos indígenas na Argentina que brigam por essa representatividade multiétnica na Argentina, tá bom? Aqui a gente tem a imagem, olha só, a pintura de Johann Moritz Rugendas, né? El Malón, de 1848, aí, representando um desses saqueamentos aí dos Malons, tá bom? Vamos avançar aqui para a gente falar também dos africanos na América Latina, né? Esse casamento aí de África e América, né? Como a gente percebe nos mapas, né? Que são muito são conectados, né? Tem uma geomorfologia costeira que se assemelham, né? Mas olha só, manutenção do sistema escravista após a independência, ou seja, após os países da América Espanhola tornarem-se independentes, eles mantêm a escravidão. Então essa independência se manteve restrita apenas aos colonos, apenas àquela elite crioula, não se estendeu à população africana escravizada, né? A ideia era libertar, mas olha só, a ideia era acabar gradualmente, né? Não era libertar de uma vez. Ué, mas a independência não era imediata? A independência das colônias não tinha que ser imediata? Não foi para isso que lutaram? Então por que a escravidão não era imediata, né? Muito simples, né? Muito simples. Porque isso ia em desencontro aos interesses dos proprietários de terra, da elite crioula, lógico. Porque a mão de obra africana escravizada era
a principal responsável pela produção, né? E aí, por exemplo, se a gente pensar ali, aqui, ó, olha aqui no mapa, perto do Caribe, aqui, ó, no Mar do Caribe, aqui na Colômbia, na Venezuela, né, que foram os países que mais tiveram presença de mão de obra africana escravizada, e em Cuba também. Se a gente pensar aqui nessa região, essa galera aqui vai produzir muito a agricultura ali canavieira, né? Vai produzir muito, então o africano vai trabalhar nessa agricultura. Olha aqui, ó, mão de obra na agricultura, especialmente em Cuba, Venezuela e Colômbia, que eu acabei de falar. Essa galera, esses escravizados africanos vão servir de mão de obra forçada nessa região, né? É a região que está produzindo o açúcar, né? Lembra do comércio triangular? Lá que vai para as colônias norte-americanas, né? Produz o açúcar, vai para lá, o melaço produz o rum, vai para a África, adquire mais escravos. Pois é, né? Tá ligado a esse comércio triangular que vai fornecer melaço para os Estados Unidos também, né? O plantio do açúcar aqui, nessa região também. Então, galera, muito importante entender isso para entender o papel desses escravizados africanos aqui na América, tá bom? Mas a mão de obra africana não representava grande parcela da população trabalhadora na América Espanhola, porque foram poucos os países da América Espanhola que realmente utilizaram com intensidade a mão de obra africana. Na verdade, na América, o país que mais utilizou a mão de obra africana escravizada foi o Brasil. É, pasmem vocês. O país que vocês vivem foi o país que mais utilizou a mão de obra escravizada africana na América Latina, tá? Até, inclusive, o Brasil vendia escravos para outros países da América Espanhola, tá bom? O Brasil trazia de África e vendia, repassava esses escravos para escravizados, melhor dizendo, para a América Espanhola, tá bom? Sobretudo aí para Venezuela, Colômbia, esses países mais ao norte aí do Brasil. Beleza? Tranquilo? Boa parte da mão de obra nos países da América Espanhola era indígena, tá bom? Um trabalho forçado indígena. Houve, claro, grande resistência negra à escravidão. Sempre temos que reforçar isso. Os africanos não eram suscetíveis à escravidão. Não é porque havia escravização em África antes de virem para a América que eles eram suscetíveis à escravidão. Não, claro que não, né? O contexto em África era outro, a conjuntura era outra dentro de elementos da cultura daquelas sociedades africanas. Quando eles são trazidos para cá, eles são escravizados dentro do modelo mercantilista europeu, de acordo com os interesses europeus, não respeitando culturas, tradições, nada. Tá bom? Sendo totalmente etnocêntricos e extremamente violentos, né? A escravização da população africana na América foi um processo totalmente brutal para essa população, tá bom? Enquanto no Brasil cerca de 4 a 5 milhões de africanos tenham entrado escravizados, na América Espanhola tem sido aí em torno de 2 milhões no máximo, ou seja, um número bem distinto, né? Mas estima-se que para a América, de maneira geral, tenham vindo aí cerca de 10 milhões de negros africanos escravizados. Ou seja, é muita gente, certo? Muita gente mesmo, tá bom? E a partir daí, galera, vai surgir também o que a gente chama dos cumbes e palenques, né? Que são uma espécie de quilombos, como a gente chama no Brasil, né? Ou seja, comunidades negras de escravos que fogem desse sistema de escravização e criam comunidades coletivas, né? Que se tornam símbolo da resistência, né? Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Os palenques, um ato de resistência, né? Os palenques eles acabam sendo uma reação contra a escravização do povo africano pelos espanhóis, predominantes na região da Colômbia, por exemplo, os palenques, né? Os cumbes também em Cuba, por exemplo. São comunidades negras livres, organizadas coletivamente, como eu já falei, né? Que valorizam e mantêm, né, as tradições, os costumes africanos, os diferentes costumes africanos, pois, como eu falei, vieram muitos africanos escravizados de diferentes regiões de África, tá bom?
E sofreu também, claro, uma forte repressão dos espanhóis, tá bom? Colonizadores. Isso é evidente, né? Aqui eu trago uma imagem, aqui um monumento, né? Aqui, ó, monumento em honra à resistência palenqueira, no Palenque de San Basílio, na Colômbia, que tá até hoje aí, que até hoje é uma comunidade palenqueira, né? Vocês conseguem aqui, tem essa fonte de onde eu tirei a imagem, né? E nessa fonte vocês conseguem ver um texto sobre essa comunidade palenqueira de San Basílio, na Colômbia, que é uma comunidade que se assemelha ao que era um quilombo na época, né? E hoje ela ainda existe, é uma comunidade muito pobre, o que parece um pouco com as favelas do Brasil, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro. Comunidades muito pobres, muito marginalizadas diante do governo, né? Postas de lado no que se refere à assistência do governo, mas que sobretudo representa um pedaço de África na Colômbia nesse caso, né? Porque é uma comunidade negra, uma comunidade essencialmente negra e que traz consigo toda uma história, toda uma tradição desde os tempos da escravização, né? Dos tempos coloniais. Uma tradição, traz um histórico de resistência a essa escravização, tá bom? Então até hoje eles são um, um, um símbolo importante para a comunidade negra na Colômbia. Inclusive, hoje aí são até uma comunidade reconhecida pelas Nações Unidas como uma comunidade de referência histórica, tá bom? De importância histórica. Beleza, galera? Então é isso. Bom, eu desejo bons estudos para vocês, é claro, e reforço aquele aviso de sempre. Qualquer dúvida, me procura, tá bom? E se você não for meu aluno, procure também o seu professor da disciplina de História, que nós estamos aqui para esclarecer vocês, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal, curta o vídeo, tá bom? Dá a força pra gente e segue lá o perfil do professor também no Instagram, tá bom? Tá aí, ó, meu Instagram profissional, eu boto dicas legais lá, eu boto conteúdo, então segue lá também, tá bom? Grande abraço, pessoal. Beijo nos corações. Fui!